Beleza? Boa noite a todos aí. Começar aqui a sessão número 7 do MUG-BR. Para quem não faz parte do Slack ainda, tá? A gente tem aqui o QR Code para entrar no grupo. Tá? A gente compartilha... Na verdade, é um espaço para troca, né? De dúvidas, né? Tudo mais, né? Se tiver alguma pergunta específica de marketing aí, pode postar lá que a gente tá aí para ajudar. Se a gente não sabe, a gente quebra a cabeça junto também, né? Um detalhe que é um QR Code gerado pelo próprio ChatGPT. É mesmo, né? Legal, então vamos lá, direto para o ponto aqui. Igual o Lucas falou, a gente vai falar de ChatGPT e Marketo hoje, tá? A gente vai começar aqui com essa use case, né, com essa aplicação aqui, tá? Que é para analisar a performance de e-mails, tá? Então, antes da gente começar aqui, só para a gente lembrar que quando a gente compartilha informações aqui com o ChatGPT, se você não alterar as suas preferências de privacidade, ele vai utilizar as informações que você incluiu no chat para treinamento do modelo, tá? Então, o Lucas vai detalhar isso mais para frente, tá? Mas assim, a priori, sempre que você puder anonimizar os dados, né? Tipo, remover nome, sobrenome, empresa, nome da empresa, telefone, qualquer dado identificável da pessoa, retira, tá? Utiliza sempre o lead ID do Marketo, que é um número meio que aleatório, para fazer a sua com chave única, tá? Nas suas bases aí, tá? Então, só um aviso aqui antes da gente começar, tá? Então, sempre que possível, anonimizar os dados, tá? Que é... Esse aqui é um use case bem legal, assim, porque acho que todo mundo que trabalha com marketing ou trabalha com e-mail marketing tem que fazer isso em algum momento do mês, né? Então, sério, isso aqui é bem, acho que aplicável para todo mundo. Então, basicamente, você cria um relatório de e-mail performance, né? Esse aqui é o ícone dele, você seleciona todos os e-mails que você quer incluir nessa análise, tá? Você exporta ele aqui depois, né? Caso você não consiga exportar, é legal você perguntar para o seu admin para dar a permissão correta para você conseguir fazer a exportação de arquivos, tá? E depois disso, lógico, se você tiver alguma categoria, algum agrupamento específico de e-mails que você queira usar, seja por business unit, país, alguma coisa assim, o ideal é você incluir nas colunas do arquivo também, tá? Depois que você fez esse pré-tratamento dos dados aí, ou tratamento inicial dos dados, você pode ir para o ChatGPT, tá? Que no caso, acho que todos esses exemplos aqui que a gente está trazendo são com base no GPT-4, tá? Então, aqui eu estou usando o Advanced Data Analysis, tá? E aqui nessa funcionalidade a gente tem como fazer o upload de uma base de dados, tá? Então aqui eu fiz o upload do arquivo que eu gerei no Marketo, né? E aqui você escreve o prompt escrevendo o que você quer. Então aqui no caso aqui eu normalmente escrevo em inglês aqui, mas para ele gerar 3 slides para mim fazendo análise, primeiro slide contendo análise de métricas de entrega e abertura, comparando com as métricas de benchmark desse segmento aqui, né? Essa base aqui, no caso, era de uma empresa de manufatura, né? Enfim, produção de peças mecânicas. E você consegue até dar direções um pouco mais específicas, igual a gente faz no Excel, fazendo aqueles gráficos combo, né? Com coluna e linha, né? E com tudo isso aqui, deixa eu só abrir para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então aqui, usando aqui o ChatGPT, né? Eu fiz aqui o input aqui e tal. E aqui ele já gera os gráficos para você também, né? Aqui, lógico, que tem algumas coisas assim que você pode depois revisitar ele, né? Tipo, pedir para ele ajustar o gráfico, né? Pedir para ajustar a cor e tudo mais, né?
Aqui no caso, eu pedi para ele gerar 3 slides, e gerar para mim também o header, subheader, incluir os dados de os lowlights, né, os destaques, positivos, negativos, recomendações de performance. E depois aqui, lógico, né, igual eu falei, você pode voltar aqui e falar para ele, poxa, sei lá, igual esse gráfico aqui que ele fez, essa linha aqui ficou meio esquisita, sabe? Você pode voltar aqui e falar para ele, olha, no gráfico que você fez para o slide 1, sabe? Tipo, poxa, mostra para mim de um jeito diferente o benchmark aqui da indústria, mostra como coluna aqui do lado, de uma outra cor, né? Daí você tem também a possibilidade de pedir para ele para ele customizar o gráfico de acordo com o que você precisa, tá? E aqui também ele não incluiu os rótulos aqui, né, tudo mais. Daí também você pode voltar aqui para ele e falar, olha, inclui aqui os rótulos para mim aqui melhor, os rótulos aqui em cada uma das colunas. E ele vai gerar de novo o gráfico para você e ele gera como uma imagem, né? Daí você pode copiar e colocar aqui no seu PowerPoint e ganhar bastante tempo na hora de escrever as análises. Isso que assim, lógico, né? Você não vai pegar esse material que o ChatGPT produziu, vai colar no seu slide, vai mandar para o seu chefe, para todo mundo da sua empresa aí, sabe? Porque você precisa ter também enfim, você precisa dar engrossar o caldo que o ChatGPT gera, né? Então, o ideal é você gerar essa análise, coloca na sua apresentação, tudo mais, depois você revisa, né? Você vai ver que às vezes o texto fica um pouco robótico, né? Mas aí você tem uma base muito boa assim para fazer esses relatórios já. E assim, eu tenho utilizado isso nos últimos meses e, poxa, tem economizado muito tempo assim no meu dia a dia. Isso eu acho que é muito legal. Bom, seguindo em frente aqui, escrever scripts no Marketo, tá? Igual o Lucas falou, acho que nem todo mundo conhece essa funcionalidade no Marketo, tá? Mas Marketo permite que você escreva scripts usando uma linguagem que chama Velocity, que é uma linguagem de template, né, propriamente dito. Só que tem alguns É uma usos. linguagem que, assim, é da época de Alan Turing, né? Pra ser sincero. Sim, é bem antigo. É Apache, Sim. lá, a documentação dele é toda bem antiga. E assim, o Marketo, sim, você tem como programar ele, né? Escrever os scripts nele, só que a aplicação desses scripts no Marketo é para customização de e-mail, tá? Então, não adianta você escrever um script, esperar usar ele numa Smart Campaign para fazer alguma coisa mais elaborada que não funciona. Ele vai funcionar dentro de e-mails, porque ele é processado no momento do envio do e-mail, que é no momento que o Marketo vai pegar o template de e-mail, vai pegar o asset que você fez, vai processar na engine de e-mail, daí nesse processo ele vai pegar o script, vai processar e vai, enfim, renderizar todas as informações ali que você programou nele, tá? Então aqui, principais usos, conteúdo dinâmico personalizado, tá? Você consegue eu tenho um exemplo aqui, uns 2 slides, de como você pode utilizar um script para fazer conteúdo dinâmico, tá? Só que também, não sei se vocês já tiveram essa situação de precisar usar algum valor de um custom object no e-mail, tá? Então, por exemplo, ou até mesmo aqui de objeto de CRM, aqui igual eu coloquei de oportunidade, tá? Que às vezes você quer, sei lá, pegar o nome do produto ou qualquer outra coisa que você tem na oportunidade, que esteja em algum campo no Salesforce, por exemplo, dentro do objeto oportunidade, e se você tentar usar um token normal, lá, sei lá, nem tem esse token, né, mas opportunity.value, sabe, alguma coisa assim, ele não vai funcionar. Então, para você recuperar esses valores desses outros objetos que, ao mesmo tempo que estão presentes no Marketo, mas são numa camada secundária de acesso, você só vai conseguir fazer isso através do Velocity, tá? Também, outros 2 pontos aqui, eficiência, né, que quando você utiliza scripts para personalização, você consegue ganhar eficiência e escalabilidade também com o seu conteúdo. Imagina assim, você, sei lá, tem 25 peças de e-mail diferente, cada uma para uma linha de produtos e, sei lá, você precisa mudar o conteúdo de todos eles.
Se você tiver um script que cuide dessa parte dinâmica do conteúdo, você precisa atualizar em um lugar só, você não precisa atualizar em 25 assets. Então, você economiza bastante tempo, tá? Na verdade, aqui é esse aqui. Esse aqui sobrou aqui. E aqui um exemplo simples aqui de utilização, tá? Então, basicamente, igual, a gente trouxe esse exemplo aqui do Velocity porque o ChatGPT ele escreve muito bem Velocity, tá? A documentação é hiper documentada essa linguagem, né? Então a gente consegue incluir informar um prompt aqui sem nenhum termo técnico e ele gera um script para você para aqui no caso aqui, né? Para fazer uma saudação, né? Caso o cliente tenha primeiro o nome e o sobrenome, ele vai retornar olá, nome e sobrenome. Caso contrário, ele vai retornar olá, cliente valorizado. Tá? Isso daqui é bem legal, porque se através do e-mail somente, só do token do first name direto no asset do e-mail, você não consegue fazer isso. Tá? Então, porque a gente precisa ter duas condicionais aqui, né? Se ele tiver nome e sobrenome, eu quero falar olá. Caso contrário, eu quero que eu fale olá, cliente valorizado. Então, isso aqui é um exemplo simples assim, lógico, né? Que tem coisas muito mais complexas do que você fazer saudação de e-mail, né? Mas é só para dar um exemplo para vocês que que o ChatGPT consegue trabalhar muito bem com essa linguagem. Lógico, se você tiver algum valor em algum campo específico, você pode informar para ele, olha, de acordo com o valor, se o campo tal do lead tiver tal valor, quero que você retorne isso, retorne aquilo, tal, ele também faz, tá? E uma outra coisa também, né, Lucas, que vale a pena mencionar, é que você pode misturar HTML no Velocity. Então, se você quiser fazer alguma lista dinâmica com base, igual a gente fazia, né, Lucas? Uma A gente... tabelona que a gente fazia que podia ter 10 itens ou 2 itens, a gente fazia via Exatamente. Velocity. Então, se você tiver um campo que varia, que a quantidade de valores nele varia de cliente para cliente, só que você quer renderizar isso no e-mail numa tabela personalizada, bonitinha, você pode misturar aqui HTML com um loop aqui no Velocity que ele renderiza legal. E você pode usar o ChatGPT para fazer isso também. Para fazer localização de e-mails, né? Às vezes tem um follow-up que é operacional, você tem alguns que são em português, outros são em espanhol, e aí você consegue só mudar um parâmetro e já muda a linguagem inteira. O Velocity também ajuda bastante para isso. Sim, esse exemplo é bem legal, cara, porque aí, de acordo com o idioma da pessoa, né, dentro do Person Object, você consegue renderizar um copy ou outro, né? Sim. E você não precisa ter uma segmentação, conteúdo dinâmico que demora mais tempo para fazer. Sim. E aqui, só mostrando para vocês aqui onde que você encontra esses scripts, tá? Qualquer programa lá ou pasta na abinha de tokens, tá? My Tokens. E aqui tem e-mail script. Você pode arrastar para o stage. Eu não coloquei o stage aqui. Mas você pode arrastar para o stage, né? Para a área central da tela ali, onde tem o espaço, né? E aqui já vai abrir o editor, tá? E aqui tem uma sacada aqui, que isso é muito importante, porque se você pegar simplesmente o código, esse código aqui, e colar aqui, ele não vai funcionar, tá? Porque para o Marketo entender que ele tem que pegar o valor aqui do primeiro nome, você precisa checar essa caixinha aqui, tá? Se você não checar a caixinha, o script não vai rodar, tá? Então, gerou um script aqui no ChatGPT, cola aqui, depois vem aqui no person e checa todos os campos que estão sendo utilizados aqui no script, tá? Caso contrário, não vai funcionar e bom sempre reforçar isso aí. Vai lá, Lucas. Está no mudo, meu caro. Bom ponto. Ó, a gente vai entrar agora num ponto um pouquinho diferente sobre como determinar entre leads reais ou falsos. E acho que muita gente aqui já passou pelo caso de ter um formulário que está trazendo leads que são só bots, que são só uns nomes escritos, como assim? Vou dar no chat.
E que acabam passando no reCAPTCHA e entrando na sua database do Marketo e vai para o seu Salesforce. Às vezes a pessoa até preenche um formulário de contactas e vira um MQL, é enviado para alguém de vendas e gera um grande atrito, né? E o reCAPTCHA sozinho não consegue lidar com isso, mas com a ajuda do ChatGPT a gente consegue fazer isso. Pode baixar aí. E para gerar um bom modelo que consegue diferenciar entre leads reais e bots, a gente usa o ingrediente secreto, que eu chamo desses grandes modelos como o ChatGPT, como outros modelos de linguagem, que é o fine tuning, que é basicamente você usar uma base de dados que você tenha para personalizar o modelo para você. Ensinar basicamente a ele o que você quer como resposta a partir de algum prompt. Isso é muito bom porque a base de treinos do ChatGPT são dados públicos e como eles são dados públicos, muitas vezes eles não captam casos de uso muito específicos como que você pode ter. E também, quando você faz esse fine tuning, ele aumenta a precisão, ele aumenta a confiabilidade dentro dos resultados. Ele tem dois casos de uso, eu vou falar do segundo aqui, que é a distinção entre leads genuínos e bots, mas isso também existe o caso de você ter algumas personas definidas. Você pode ensinar o ChatGPT como classificar os seus leads dentro dessas personas, baseado em job title, baseado em função, em idade, na empresa que ele trabalha. Você pode ensinar tudo isso também para o ChatGPT. E ele vai conseguir personalizar para suas personas específicas ao invés de personas genéricas. Aí vamos focar hoje na distinção de leads genuínos e falsos. E aí a primeira coisa que você tem que fazer é criar uma base de treino, uma base de teste, inicialmente a mesma base, em que você vai ter dentro dessa base a mensagem que você está enviando. Então tem aqui, eu tenho um website com um formulário que está recebendo muitas submissões, mas eu suspeito que algumas delas são de bots. Eu vou te mandar os dados da submissão, preciso da sua ajuda definindo se são reais ou se são bots, e depois eu envio o nome, o último nome e o e-mail. E, em seguida, no Role Assistant, conteúdo bot. Então, estou ensinando para ele que, olha, se o primeiro nome for esse, é um usuário que é bot. Se o primeiro nome for essa segunda forma, é um usuário real. E esse arquivo ele tem que ser numa base JSON-L, que é basicamente um arquivo JSON, mas sem uma vírgula no final. São várias linhas de JSON, na verdade, desse formatinho. Nunca vi ser usado em nenhum outro lugar além de fine tuning de ChatGPT, para ser sincero. Mas esse é o formato, e depois você pega o jeito, acaba ficando mais tranquilo. E uma dica é sempre dividir entre base de treino e base de teste para o ChatGPT conseguir otimizar os resultados dele. E aí você tem que escolher um modelo base para utilizar para o seu fine tuning, que é basicamente onde você vai em qual inteligência você vai começar, né? Então hoje, infelizmente, o GPT-4 não está disponível para fine tune. E os antigos modelos baseados no GPT-3 também não estão mais disponíveis, estão sendo descontinuados. Então quem tinha modelos antigos aí está perdendo eles. Apenas o GPT 3.5 está disponível. Mas se o GPT 3.5 ele hoje já é um pouco frustrante quando você conversa com ele, quando você coloca o fine tuning ele vai para um outro nível, assim. Compara-se muito com o 4 ou até um pouco melhor para casos de uso específicos. Então compensa bastante fazer esse fine tuning. E aqui tem um passo a passo de como fazer, né, tecnicamente mesmo. Então, a primeira coisa, você tem que instalar o Python no seu computador, abrir o seu, o seu CLI, o seu prompt de comando, instalar a biblioteca do OpenAI, você configura a API, você começa então a enviar a sua base de treino, a sua base de teste, para que é basicamente enviar para a nuvem, né? O OpenAI vai cuidar dessa base e preparar ela para ser fine-tuned. E você cria o seu modelo em seguida. Tem esse passo a passo aqui que vocês podem seguir, caso vocês queiram fazer depois. Não vou passar por todos os passos, porque são realmente muito chatos e técnicos, mas é literalmente isso. E também tem um ótimo artigo no próprio site da OpenAI que eu posso mandar para vocês, que explica muito bem o passo a passo e que ajuda demais a fazer. Mas só queria mostrar que é um processo simples, 6 passos, você consegue já ter o seu modelo. Parece, quando você fala de fine tuning, um bicho de 7 cabeças, mas é bem direto ao ponto, assim. Pegando passo a passo, consegue fazer tranquilo. E depois você tem esse modelo, né? No último passo ele vai te responder com
um ID feio de um modelo, como por exemplo esse daqui que está escrito no Model FT GPT 3.5 Turbo 0613, é o ID do modelo que eu criei. E você precisa configurar ele dentro do Marketo, como um webhook mesmo. Então aqui tem a URL que a gente sempre usa, a API, OpenAI, V1 Chat Completions. Você tem que fazer o envio do conteúdo exatamente igual como você estava fazendo quando você estava fazendo o fine tuning. Então você vê o texto aqui é exatamente igual o dos meus documentos. A gente tem um website que tem formulários que estão recebendo várias submissões, mas suspeito que alguns deles são de bots. Te enviar o dado de submissão e preciso que você me ajude a identificar se eles são reais ou bots. E você envia o primeiro nome, ou vazio, último nome, ou vazio, ou o e-mail, ou vazio. E aqui eu só seto dois parâmetros, que o primeiro é a temperatura, eu coloco como 0. E a temperatura ela é basicamente a criatividade de um modelo, né? Então, para o ChatGPT não responder sempre a mesma coisa quando você está perguntando para ele, ele tem um fator de temperatura que faz ele ser um pouco mais humano, um pouco mais criativo. Como eu quero que ele seja analítico apenas, eu coloco para 0. Eu quero que ele sempre me responda a mesma coisa, que seja direto ao ponto, sem enrolação e sem pensar duas vezes. E o número máximo de tokens eu coloco como 1, só para falar que eu só quero uma palavrinha de volta dele. Eu só quero saber se é um bot ou se é um lead real. Eu não quero que ele responda esse lead é real. Eu quero que ele fale real. Pronto. Então assim que funciona. Você cria esse webhook, você pode começar a chamar os seus leads por ele. E aqui tem um exemplo de um lead real, né, em que eu envio, são os meus dados aqui, inclusive, Lucas Machado, no meio de serviço. E aqui a resposta, aqui embaixo, a resposta do chat GPT, e responde, ok, esse é um lead real. E aí, em seguida tem um exemplo de um lead que é um lead falso, né, um bot. Você vê aqui em cima o nome é um negócio esquisito, um JNSF, o último nome um AF, um negócio estranho. E o chat GPT, de cara, fala que é um bot, mesmo sendo um @gmail.com. É um ponto importante. E aí, dependendo dos quantos dados de treino que você tenha para fazer isso, a curiosidade vai aumentando muito, né? Então chegou num nível que eu estava conseguindo fazer um modelo que, mesmo com um nome que parece real, um último nome que parece real, um domínio de e-mail real, se o e-mail for claramente falso, ele já estava pegando. Mesmo que o restante fosse real, assim. Então isso é um caso de uso muito potente para evitar que você tenha leads falsos dentro da sua base de dados. E foi feita uma pesquisa recentemente, esqueci de colocar aqui, que eu poderia ter colocado. Mas que cada lead ruim na sua base de dados no Marketo custa em média $100, entre vários custos que você pode ter. Custos com equipe para ter adquirido aquele lead, custo com vendas para tentar entrar em contato, custo com a base de dados. Então, situações simples muitas vezes podem te ajudar no dia a dia, assim. Legal. E aí o segundo exemplo é determinar um melhor horário de envio. Tem uma piada que uma pessoa da minha firma faz sempre, que é você pode estar muito afim de uma pessoa, assim, muito afim de uma pessoa mesmo, e você quer chamar ela pra sair e tal, mas se essa pessoa vem falar com você logo depois de você ter saído da academia, tá morrendo de cansaço, só pensando em chegar em casa, tomar uma água, tomar um banho, você provavelmente não vai estar muito interessado em conversar. E muitas vezes a gente quer conversar com as pessoas quando elas estão saindo da academia, assim, dentro do mundo de marketing digital. Porque a gente envia para elas e-mails no horário que a gente acha que é o melhor para elas, a gente entra em contato com elas no momento que a gente acha que é o melhor para elas. E ponto é que, independente do horário que a gente envie, vai ter sempre alguém que vai estar saindo da academia, que não vai estar querendo falar com a gente naquele momento, né? Então, se a gente pudesse enviar um e-mail no melhor momento possível individualmente, então para o Bruno pode ser melhor às 9 da manhã, para mim pode ser melhor às 5 da tarde, se a gente conseguir fazer esse envio individual, a gente tem muito mais chances de conseguir abrir uma conversa com aquela pessoa. E esse caso de uso é sobre isso, é sobre determinar o melhor horário de envio individualmente. Já fiz essa introduçãozinha, então podemos pular. Para fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é obter os dados de dentro do Marketo. E a gente pode usar a API, seja a REST ou a Book, para extrair todos os logs de atividade. E aí você vê que ele tem aqui o lead ID, a data da atividade, se o e-mail foi enviado ou aberto ou entregue em que momento, né?
de todos os leads da nossa base de dados ou de alguma lista que você queira. Você consegue extrair toda essa informação que você vai usar para mandar pro ChatGPT para entender qual que é o melhor horário para cada um dos leads. Pode pular aí, cara. Só que você não pode mandar essa planilha de uma vez só, porque o ChatGPT não consegue analisar uma planilha inteira de uma vez. Ele fica um pouco perdido, já tentei. Então eu estruturo ele como um JSON mesmo. Então aqui na direita tem um exemplo. O lead 278, um e-mail de número 6620 foi enviado nesse horário específico e nunca foi aberto. Mas o último ali, o 6791, foi enviado nesse horário e foi aberto tipo 4 segundos depois. Então dependendo da... Aí você consegue estruturar os dados especificamente para enviar para o ChatGPT, beleza, para esse lead, qual que é o melhor horário de envio, né? Porque ele vai entender qual que é o comportamento ali geral de cada um dos leads. Passa aí, meu cara. E aí você envia o seu prompt para lá, junto com esses dados. Então, ela basicamente é um assistente Data Analytics que vai ajudar a definir o melhor horário de um lead abrir o e-mail. Fala para ele fazer o seu melhor para determinar o melhor horário de envio, que é bem importante, porque se você não fala isso, o ChatGPT fala que não consegue, basicamente, não te responde nada. E aí falo, responda apenas com o melhor hora de envio um relógio de 24 horas, para ele não colocar esse AM, PM, que ele às vezes coloca. E se não conseguir o horário, responda só com -1. Então, acontece às vezes. E envio junto disso os dados de cada um dos leads, mas pode passar aí. E ele vai me dar as respostas e eu envio essas respostas de volta ao Marketo. Então, por exemplo, tem um lead que o melhor horário de envio é às 17, tem outro que é indefinido, -1. Que aí você pode usar o seu horário default de envio mesmo, mas para os que tem um horário definido é bacana ter esse best in time. E aí, pode falar? Depois disso, você só precisa otimizar as suas campanhas, as suas smart campaigns, para estar enviando os e-mails nos horários adequados. Então, você faz isso usando Advanced Wait Steps. Fala, espera um segundo, mas tem que ter. Você só vai continuar quando der 8 da manhã. Ele deu 8 da manhã, ele vai e envia para todo mundo que tem o Best in Time às 8 da manhã. Depois espera 45 minutos e tem que terminar às 9 horas. E aí envia para todo mundo que tem o Best in Time às 9 horas. Parece ser um trabalho muito custoso fazer isso, mas você trabalha com template, você só precisa setar isso uma vez e depois vira automático para todos os próximos e-mails que você vai enviar e facilita bastante a sua vida e aumenta suas taxas de abertura e clique, engajamento no geral. Você tem algum comparativo, cara, de melhoria na performance, cara? Não tenho porque eu estou implementando agora, Ah, mas não, quem sabe beleza. nos próximos papos. Beleza. Boa. Legal. Alguns outros usos de caso aqui relacionados a ChatGPT, escrever conteúdo, documentação de vídeos ou apresentações. O Isso é que um eu. caso bem legal, assim, porque às vezes você está fazendo um treinamento gigantesco e te pedem Sim. uns slides sobre ele, você consegue baixar a transcrição do vídeo, fazer o upload e pedir, por favor, me ajude a fazer essa documentação. E ele faz quase tudo, só para revisar. Facilita muito. Sim, cara. E o que eu uso normalmente é escrever código, escrever template de e-mail e landing page. Nossa, Isso aqui essa, é diariamente. essa semana eu fiz documentação de 8 horas de vídeo. Então, foi Sério? maravilhoso. Essa foi um momento de alegria. Ah, muito bom. E também análise de sentimento de e-mail, né? Você que tem usado isso aqui, né, Lucas? Comecei a usar hoje, mas achei muito legal, então precisei trazer. Mas o que eu fiz foi basicamente o caso de uso que o Bruno trouxe de trazer o e-mail performance report. Só que eu também coloquei as colunas de assunto e o copy dos e-mails. Você pode fazer isso com a API ou manualmente. Como eu estava fazendo um teste, eu fiz manualmente mesmo e vida que segue. E aí você envia para o ChatGPT, para aquele Advanced Data Analysis, pedindo quais são os tipos de assunto que geram mais abertura. E aí ele analisa por tipo mesmo, ao invés de analisar por e-mail. Então ele agrupa eles em tipos, esses daqui são assuntos um pouco mais genéricos, são assuntos que usam argumentos de autoridade, são assuntos que usam argumentos de analytics, e aí ele faz esse comparativo para você de quais são os que estão trazendo mais resultados, é bem legal. Bom,
E são alguns pontos a serem considerados, assim, sobre ética. Primeiro ponto é que não sou nenhum expert de ética, assim, nenhum advogado em direito, formado em direito, nada do tipo. Então, sempre bom consultar a galera de compliance antes de fazer qualquer coisa. Mas são alguns pontos importantes a serem considerados, assim, né? O primeiro deles é que o ChatGPT ele não é confidencial em nenhum dos casos que você utilize. Ele pode sim estar guardando seus dados. Ele, na verdade, vai guardar os seus dados por pelo menos 30 dias para fins operacionais e de segurança. Independente se você tenha dado opt-in para isso ou não, faz parte das regras dele. Mas ele pode ser usado de forma adequada e forma segura se você usar ele de forma adequada e consciente, se você souber como ele funciona bem, quais são as políticas. Então, para retenção de dados, né, se você conversa com ele via API, a OpenAI ela não vai usar os seus dados para melhorar os seus modelos de modo algum. Então, sobre isso, vocês podem ficar bem tranquilos. Vocês estão conversando via API, eles não vão utilizar os seus dados no futuro, o que é bem legal de saber. Ainda assim, eu tenho um certo cagaço, pra ser sincero, e sempre anonimizo. Sempre que possível, eu tô anonimizando dados para não estar enviando dados pessoais. Tem casos de uso que é impossível, mas sempre que possível eu anonimizo. E via navegador, você está conversando ali pelo prompt, os dados eles podem ser usados para melhoria do modelo, então você tem que dar uma checada se essa opção está ativada ou não. Se tiver a opção, se você tiver ativado, você pode desativar tranquilamente. E sempre, né, converse com suas equipes de jurídica, com a galera de compliance, para garantir que você está seguindo todos os regulamentos possíveis. E sempre que possível também anonimize seus dados. Eu sempre fico com esse cagaço e ajuda muito se você anonimizar, porque você dorme tranquilo, né? E o Marqueta ele ajuda muito porque ele tem o Lead ID. Então, se você usa o Lead Sim. ID, é um número que não faz nenhuma diferença para ninguém no mundo, a não ser as pessoas que têm acesso ao Marqueta. Então, Isso aí. Deixa eu só parar a gravação aqui. boa.